por que vender mais na sua marcenaria pode estar fazendo com que você esteja matando o lucro dela. Como assim, Vitor? Por que se vender é essencial para minha marcenaria? Então fica comigo, marceneiro, que hoje nessa live eu vou te mostrar por que focar demais em vendas pode estar matando com os lucros da sua marcenaria. Então seja muito bem-vindo a mais uma live. Eu sou Vitor Hugo Rebelato, sou marceneiro e dono de marcenaria há mais de 15 anos. E aqui nessa página, nesse perfil, eu sempre ajudo a sua marcenaria desculpa, a lucrar 2 vezes mais. Então seja muito bem-vindo a mais um conteúdo. Bom dia, Sérgio, seja bem-vindo aí, meu amigo. Deixa eu só conferir se o meu áudio está funcionando. Ó, tá funcionando. Seja bem-vindo aí, Fábio também está conosco. E lembrando que essas lives aqui, ó, é as lives de bônus para a semana Marcenaria no Lucro. Se você ainda não assistiu às aulas, elas estão disponíveis. E tanto que é essencial para você entender esse conteúdo aqui, ó, assistir a segunda aula lá, que já saiu, onde eu mostro os métodos para você lucrar 2 vezes mais com a sua marcenaria. Então, se você não assistiu ainda, corre lá assistir elas. E lembrando que essas lives também são patrocinadas pela UD e pela Sermag, né? Os patrocinadores aqui do canal, eles vendem dobradiças, corrediças, acessórios de montagem para a sua marcenaria. Então, se você quer ir, ó, otimizar sua marcenaria, seu tempo com produtos de qualidade, é com a UD e com a Sermag. Beleza? Bom dia, Fábio. Seja bem-vindo aí. Então, vamos lá. O que isso quer dizer? Vender mais pode matar ou vai matar com o lucro da sua marcenaria. E é um tema polêmico, né? Até falei ontem no Stories lá que ia trazer um tema polêmico, porque muitas pessoas e muitos marceneiros, muitos donos de marcenaria, querem só focar em venda, querem aumentar as vendas. Mas, Vitor, eu preciso vender, eu quero fazer venda e tal, e não sei o que. Ficam pedindo, até reclamando que falta venda às vezes na marcenaria. E olha, eu preciso fazer venda, Vitor. Não sei o que é venda e vender. Eu entendo, marceneiro, que nós precisamos vender. Só que isso pode literalmente matar com o lucro da sua marcenaria. E calma que você já vai entender o motivo disso. Só que isso pode ser assustador. Pode ser assustador quando você entender o porquê. Porque a gestão da marcenaria, de você ser um gestor de marcenaria, ser um dono de marcenaria, ele é algo complexo. Ele é bem amplo. Além das vendas, que é uma das partes também importantes, porque se nós temos que ser sinceros, né? Sem venda, a gente também não teria como uma marcenaria tocar, né? Sem venda, uma marcenaria quebra. Só que existe o outro lado. Tem aquele empresário, aquele dono de marcenaria que foca 100% em vender. Só fica pensando em vender o tempo todo, ele só quer mais vendas, e ele não dedica o tempo, ou pelo menos ele esquece completamente de todas as outras áreas que são tão importantes quanto as vendas na marcenaria. Ele esquece de fazer gestão da marcenaria, a gestão da produção, gestão da equipe dele, os funcionários, o próprio financeiro, os atendimentos ao cliente. Ele não sabe o lucro real mensal dele. Ele esquece de fazer toda a parte administrativa da empresa só porque ele quer focar em vender. Às vezes até de estudar para fazer um orçamento melhor, de estudar de gerir isso melhor, de como fazer para poder entender a sua marcenaria. E acaba só focando em vender. E isso pode matar com o lucro da sua marcenaria. E aí no final das contas, ele deixa de ser um empresário, de ser um dono de marcenaria, para ser o quê? Um vendedor, né? Tudo por causa de que o quê? Ele não tem controle nenhum sobre os números do negócio dele. O marceneiro não tem controle sobre os números que está entrando, o que está saindo. Começa a fazer gestão às cegas, vai empurrando com a barriga do jeito que dá. Ah, eu vou gerir desse jeito, vou fazer assim porque eu acho que dá melhor, do jeito que dá. E aí, essa é a receita da falência. Porque ele não tem esse controle. Ele acha que fazendo isso, uma hora vai dar certo ou não, e aí sempre fica empatando. E o que eu estou falando aqui não é uma coisa que eu estou inventando ou criando. Isso aqui é números comprovados. Querem ver? Vou mostrar aqui para vocês uma foto do site do Sebrae. Olha só isso. Eu estava pesquisando ontem para fazer esse conteúdo dessa live. Qual que era o índice de marcenarias, ou melhor, de empresas no país que fecham por causa de má gestão. Olha só isso. Bom dia, Neris. Seja bem-vindo aí, ó. Ali fala que os MEIs e os pequenos negócios fecham 29%, fecham após 5 anos de atividade. Já as microempresas têm uma taxa de mortalidade intermediária entre os pequenos negócios. 21% fecha após 5 anos de atividade. Beleza, até aí, né? 21% é uma taxa baixa. Só que as outras empresas maiores, 17% fecham após 5 anos de atividade. Olha só como isso é grave.
Olha só como isso é extremamente grave. As empresas, imagina, 29% fecha após 5 anos, 21% das microempresas, que já se enquadra a maioria das marcenarias, e as outras empresas maiores, 17%. Então eu não quero que você, dono de marcenaria, entre nessa estatística. Entra numa estatística de que após 5 anos a marcenaria quebra. Por que é só após os 5 anos que elas quebram? Só para vocês entenderem. Porque os 3 primeiros anos é praticamente sobrevivência uma empresa. Se você está nos primeiros anos aí, tu sabe como é que é, né? Aquele perrengue de correr atrás de cliente, de pagar maquinário, de ir atrás de funcionário, de ir atrás das coisas. Então é um perrengue o começo da empresa. Nós, quando começamos aqui há 19 anos atrás, foi assim. Os primeiros anos era correria, loucura. Só que depois dos 5 anos, quando a gente acha que, pô, agora já estou no mercado consolidado, tá de boa, a gente começa a acalmar. Só que aí começa a piorar as coisas. Porque parece que a gente está começando do zero de novo. E é o que acontece com muitas empresas, muitas marcenarias. Começa, faz um pé de meia, e aí quando acha que está bem, começa a gastar o dinheiro, começa a deixar o controle do jeito que dá, porque vai ficando na rotina, e após esses 5 anos as empresas começam a quebrar. E ainda tem mais para frente na reportagem, mostra que 84% das empresas, elas só estão sobrevivendo, ou seja, elas não estão tendo lucro, elas só estão patinando. Então, essas empresas também provavelmente vão falir ou vão quebrar. Por quê? Falta de gestão, focam só em vender, não esquecem, ou melhor, esquecem de controlar a marcenaria, esquecem de fazer a gestão dela, de gerir a parte financeira, a parte produtiva, a parte dos funcionários, a questão do atendimento. Quando você esquece de fazer toda a parte de gestão e foca 100% só em vender, eu só quero vender e esquece das outras coisas, a gente acaba perdendo nosso lucro. E as vendas é uma parte fundamental e muito importante na marcenaria. Mas ela tem que ser uma das partes importantes, não só ela. Não só querer focar em vender. Porque às vezes você vende, chega um cliente, como é que você atende ele? Às vezes não consegue nem atender esse cliente e aí quer vender mais. Então por isso que nós temos que entender isso e gerir muito bem a nossa marcenaria. Bom dia, Neris, seja bem-vindo aí, ó. Que bom que você gostou das 2 primeiras aulas. Fico feliz de ouvir isso. E às vezes tem muitas pessoas que assistem e não entendem elas, mas o mais importante é isso. Você entender o benefício desses métodos. E você ver como eles vão mudar a sua marcenaria. Por isso que é muito importante você ter métodos comprovados. Vocês viram lá de outros marceneiros que estão aplicando esses métodos para conseguir lucrar 2 vezes mais. Por isso que não adianta nada você vender mais sem você ter esses métodos. Por isso que eu falei, assistiu as 2 primeiras aulas, aí você assiste essa live, que daí ela vai fazer sentido. Porque os métodos que eu mostro lá, eles são para você conseguir controlar a sua marcenaria, colocar ela nas rédeas, colocar nos trilhos e fazer ela lucrar 2 vezes mais. E você que é dono, olha, tudo, uma dica aqui ó, que eu já posso dar para você, tudo tem que ser passado pela sua mão. Como assim? Não ache que só porque lá em 2016, lá em 2019, pô, Vitor, eu organizei minha marcenaria, a minha marcenaria é organizada, ela tem todo um padrão de organizamento aqui, a gente tem todo planilhazinha, tem um monte de coisa aqui que a gente utiliza, tudo mais, eu fiz lá em 2019 e agora tá show. Não ache que só porque você fez isso lá há 5, 6 anos atrás tá ok. Organização e gestão, você precisa fazer o tempo todo. E você precisa de uma gestão personalizada. Por quê? Não adianta nada você lá pegar um cursinho que você fez de gestão, por causa que gestão de empresas é assim, e você lá e aplicar isso. Você precisa estar o tempo todo reciclando e melhorando isso. Tanto que esses métodos que eu criei, que eu disse que eu criei, é por causa que eu aprendi esses métodos e melhorei e adaptei para a minha marcenaria, para a realidade de outras marcenarias. E eu sempre vou melhorando e adaptando. Porque não adianta você pegar um método que é meu e você implementar aí do teu jeito, do jeito que dá, quando dá. Às vezes você vai ter que adaptar ele para a sua marcenaria. Só que é extremamente importante você ir adaptando e melhorando ele. Não adianta nada eu dar algo para você aqui e você chegar lá e não aplicar. Ou você chegar e dizer que não funciona. Mas você precisa testar o jeito que funciona. Por isso que é muito importante isso. Tudo que você falou nas aulas e nas lives faz todo sentido para a minha realidade. Graças a você estou me organizando. Pronto. Olha aí, Neris. Se nesse conteúdo gratuito, se nesse conteúdo das lives de graça, que eu estou fornecendo de graça, estou dando o meu tempo aqui, ó, tanto do meu trabalho quanto do meu descanso para ajudar vocês, você já está tendo esse resultado?
Imagine se você fosse meu aluno. Então é esse o objetivo. É eu entregar o máximo que eu posso aqui, no tempo que eu consigo, para já você ir se organizando. Agora, se você for meu aluno, se você for entrar numa turma minha, num curso meu, significa que você vai conseguir fazer isso mais rápido. Porque daí você vai ter meu acompanhamento. Essa é a diferença de um curso. Por isso que eu digo, o mais importante é você aplicar e depois você ir melhorando ela. E eu fico feliz de já ter ouvido e lido isso. Já sou seu aluno. Ótimo, Nereise. Muito obrigado mesmo, hein? E continue me acompanhando aí, cara. Por isso, então, dono de marcenaria, todas as decisões que passarem na sua empresa, você tem que estar envolvido. Por que eu falo isso? Porque às vezes você trabalha sozinho, mas você às vezes tem funcionários. Seja um funcionário na produção, um ajudante, um no escritório. Às vezes tem mais funcionários, tenha 10, 15, até 30 funcionários. Teve uma pessoa que estava participando ali que tinha 48 funcionários na marcenaria. Então, tem vários níveis de marcenaria. Só que não importa o nível da sua marcenaria, se é pequeno ou se é grande. O que importa é você saber controlar todo esse pessoal aí dentro. E às vezes esse pessoal vai ser só você. Por exemplo, eu aqui na minha marcenaria, eu, meu pai e o meu irmão que fica no escritório. Somos 3 pessoas, é família. Às vezes nós temos que ter umas rédeas mais curtas para poder controlar. Tem que existir uma certa comunicação. Só que se você, como dono de marcenaria, não souber quando está sendo tirada uma medida, quando está sendo feito um orçamento, como está sendo feito isso ou aquilo, como é que você vai saber gerir ou delegar tarefas se você não conhece a marcenaria? Por isso é extremamente importante você se educar, você controlar, você estudar e entender a sua marcenaria para você aí poder ensinar e delegar. Porque marceneiro, você dono de marcenaria, às vezes fica tão focado em querer vender e querer contratar funcionário e colocar gente aí dentro para trabalhar, para poder fazer isso, aquilo. Mas quando você faz isso, chega ali o marceneiro, aí você, então, nós vamos trabalhar aqui, vamos pegar aqui, tem a máquina, aqui tem a serra, pode trabalhar. Beleza. Mas você não sabe delegar, você não sabe controlar. Ah, cadê o projeto? Ih, peraí, esqueci o projeto. Aí vai lá correndo pegar o projeto. Ah, não, ó, fica trabalhando aí que agora tem um cliente lá que ele me ligou, vou ter que sair correndo. Pô, fica tudo naquela correria e tal. Como é que você vai colocar alguém aí se você não sabe ensinar ele? Se você não sabe organizar ele na sua agenda, no seu dia a dia? E aí vai colocando cada vez mais gente para poder suprir essa falta de organização e acaba virando aquela bagunça, aquela bola de neve, aquela enrolação. Você precisa de uma gestão personalizada na sua marcenaria para você ter 2 vezes mais lucro. Não é só uma gestão, uma organização simples de você estar ali, a máquina está ali, o projeto está aqui. Você tem que saber todos os processos, todas as coisas que acontecem, para daí você conseguir ter mais lucro. Por isso que eu reforço tanto para vocês. Os 3 métodos que eu mostrei ali, pessoal, eles revolucionaram a minha marcenaria. Eu mostrei 3 métodos que eu utilizo todos os dias aqui. E tem dias que eu não utilizo. Como assim, Vitor? Às vezes o método lá que tá lá, que eu mostrei para vocês, que eu não vou falar aqui, por causa que senão vocês não vão assistir, eu utilizo lá, hoje eu não vou utilizar, por causa que eu não preciso. Então eu vou controlando eles. E é isso que é o importante, é você entender o momento da sua marcenaria. Porque não adianta nada você chegar lá, não, eu quero utilizar o tempo todo. Mas não é o tempo todo. Às vezes você vai ter que utilizar um método melhor agora, um outro depois. Às vezes você vai utilizar os 2 ao mesmo tempo. Por isso é extremamente importante você entender a sua marcenaria e não ficar batendo cabeça de outro marceneiro lá fatura tanto e ele tem um jeito de fazer, mas do jeito dele funciona para ele. E às vezes nem para ele funciona. Você tem que entender se esse método, esse jeito funciona para você. Aí você vai conseguir ter uma marcenaria que dá lucro. Estou só aguardando você abrir as matrículas. Ah, legal, Neris. Em breve, hein? Fica ligado. Terceira aula eu vou dar algumas dicas para você e como é que faz para você entrar na minha próxima turma. Fica ligado. Olha só. Então, marceneiro, vocês estão conseguindo entender? Se você está conseguindo entender, já dá o teu joinha aqui, o teu curtir, curte essa live. Não deixe de me seguir, As aulas estão ali no link também do meu Instagram. Vai me acompanhando. E olha só, eu coloquei um exemplo aqui, por que isso é tão perigoso. Olha só o perigo disso. Um marceneiro compartilhou a história comigo aqui. O pessoal manda mensagem para mim aqui no meu Instagram, manda mensagem no meu WhatsApp, contando as histórias deles. E um marceneiro me contou uma história que eu fiquei extremamente comovido, por causa que eu fiquei bem triste com a história dele. E ele estava querendo tirar a própria vida, estava com problemas na marcenaria, com uma dívida gigantesca, e eu fiquei bem triste e comovido com a história dele, eu quis ajudar ele.
Tanto que ele mandou mensagens depois dizendo que ele retornou com a marcenaria dele, que ele tinha quebrado, e retornou por causa da ajuda que eu dei para ele. E eu fiquei muito feliz com isso, por isso que eu conto isso com orgulho, porque o meu objetivo é ajudar vocês. Olha só como é que é a história dele. Ele estava com a marcenaria dele, tinha um monte de funcionário, só que aí o que aconteceu? Ele estava com algumas brechas que ele não estava controlando, só que ele tinha ajudado os funcionários e tudo mais, ele descobriu que alguns deles estavam roubando materiais. Ele deixou algumas coisas lá na mão dos marceneiros, eles estavam roubando material, não estavam trabalhando no horário direito. Ele foi ver, quando foi fazer uma conta, foi tentar dar uma organizada no financeiro e descobriu um rombo lá de dívidas. Estava quebrado. Aí começou a atrasar com o cliente, começou a faltar pagamento de fornecedor, pagamento de banco e fazer empréstimo para poder rodar. Virou uma bola de neve. No final, ele quebrou a marcenaria dele, teve que vender todo o maquinário, desistiu de tudo, estava lá com uma dívida gigantesca, achava que não tinha mais saída para aquilo. Só que aí o que aconteceu? O cara, ele tem força de vontade e experiência. E quando você tem força de vontade, só força de vontade não faz nada. Mas você tem que ir lá e fazer. O que ele fez? Eu falei para ele, cara, não desiste. Tenta fazer alguma coisa aí, ó, tenta fazer no fundo, na garagem da tua casa, tenta fazer alguma coisa que você consegue. Ele começou a só terceirizar cortes, começou pequeno. Ele começou só a terceirizar e fazer lá no fundo da garagem dele, para poder se reerguer, para poder fazer. Ele começou a fazer os pequenos negócios, começou a pagar as dívidas. Então, marceneiro, o que eu quero que você entenda com essa história? Não chegue a esse ponto de você deixar de faltar com gestão e só focar em vender e achar que vender vai trazer lucro e esquecer de gerir a sua marcenaria, de controlar ela. Você é um dono de marcenaria, você é um empresário, você não é vendedor. Vendedor sim, vai de porta em porta, fica lá na lojinha dele lá esperando o cara chegar. Isso é um vendedor. O empresário não. Onde está o empresário, dono lá da empresa? Está gerindo o pessoal da produção, está gerindo, fazendo negócios. Ou você acha que, por exemplo, o Luciano Hang, o dono da van, é daqui da minha cidade de Brusque, ele fica lá na loja dele lá, pedindo para os caras entrar e comprar as coisas. Ele faz a propaganda do negócio lá na televisão, mas ele não fica lá na loja vendendo. Ele fica de helicóptero andando nas lojas dele. Se você tem um helicóptero aí para andar nas suas lojas, beleza, vai lá. Mas ele fica lá gerindo a empresa dele. Ele fica lá no escritório dele organizando, vendo o que ele pode fazer para crescer a empresa. Pega e espelhe nesses caras, nesses empresários, que eu me espelho muito, esses empresários de sucesso, vê o que eles fazem para gerir a empresa deles, para terem lucro. Pô, é uma empresa, não podemos tirar os méritos dele, tem lucro bilionários. Por isso, aprenda a organizar e gerir a sua marcenaria de um jeito personalizado, de um jeito que funcione para a sua empresa. Porque eu vou chegar aqui e vou dizer, por exemplo, o Neris, vai ser meu aluno. Ó, Neris, tá errado. Você tem que pegar e você tem que alugar um galpão de 500 metros quadrados, colocar uma seccionadora e colocar 20 funcionários dentro. Aí você vai ter lucro. Adianta eu fazer isso? Não adianta. Não vai funcionar para ele. Ele vai ter que fazer um investimento gigantesco, vai ter que fazer um monte de contratação, se incomodar um monte. Não. Eu vou pegar o quê? Neris, quantos funcionários você tem? Ah, tenho só 2. Legal. Beleza, então vamos ver o que nós podemos fazer com esses 2 funcionários para melhorar a produção. Será que esses 2 funcionários estão rendendo? Como é que está o salário deles? Como é que está o teu faturamento? Como é que é a tua cidade de vendas? Ah, na minha cidade não dá, não tem venda. Como é que nós podemos melhorar o teu preço comparado com a tua concorrência? É isso que é uma gestão personalizada. Você vai entendendo a sua marcenaria para melhorar ela com base nos dados que você tem, não do que eu tenho. Por isso que eu ensino aqui a você estudar a sua marcenaria, a você crescer ela, a você ter lucro de verdade. Porque o que você prefere? Vender um móvel de 10 mil reais e ter 40% de lucro? Ou vender 10 móveis picados de R$1.000 e não ter nem 10% de lucro neles? O que você prefere? Bom, eu prefiro um móvel de 10 mil reais que tenha 40% de lucro. Primeiro, porque a correria é muito menor. Eu vou fazer um móvel, vou fazer uma instalação, entregar ele e ter um monte de lucro. Só que eu tenho pessoas que querem vender os 10 móveis. Não, porque fazer 10 vendas é bom. Não é se matar de fazer venda que vai trazer lucro. É uma venda que vai te dar bastante lucro. E aí que entra todo o processo dos métodos que eu mostrei lá na segunda aula. Principalmente o terceiro método. Por causa que você vai precisar dar valor para esse móvel. Porque, Vitor, mas um móvel de 10 mil reais com 40% de lucro, comparado com os 10, não faz sentido. Faz sentido. Porque tem muita gente que vende um monte de móvel baratinho,
E porque não é que está vendendo barato, é porque não está entendendo por que está cobrando assim. Não está colocando o lucro real que devia estar colocando. Ou muito mais, não está fazendo que o seu cliente entenda o valor dele. Então, marceneiro, com tudo isso que eu estou dizendo aqui essa manhã, o que eu quero que você entenda é que você precisa focar em organizar e gerir tudo a sua marcenaria. Porque quando você começa a gerir isso tudo, você tem uma gestão personalizada, você começa a ter mais tempo. Você começa a ter mais lucro na sua marcenaria. E aí você começa a entender por que está tendo um gasto ali, por que está tendo problemas aqui. Você começa a controlar ela. Porque eu vou ser sincero, problemas vão acontecer, eu sempre falo isso. Às vezes vai dar um perrengue, às vezes vai dar um erro, vai dar um problema. Só que é mais fácil você contornar e controlar os erros e os problemas quando você sabe por que isso aconteceu. Agora, se faltou dinheiro lá para pagar fornecedor, meu Deus, de novo, faltou dinheiro, e era para entrar um boleto, não entrou. E agora? Sempre fica aquela correria. Meu, tem que fazer uma venda para poder pegar dinheiro para pagar o fornecedor? Não. Se você está fazendo venda para pegar dinheiro para pagar o fornecedor, tá errado. Devia ter dinheiro guardado. Cadê o capital de giro? Cadê o lucro para você poder sobreviver a isso e acontecer uns perrengues? Então, marceneiro, muito importante isso. Faça com que a sua marcenaria tenha lucro de verdade. Mas, como eu sempre gosto nas minhas lives, eu não só venho aqui dar papo motivacional. Eu sempre dou já uma dica rápida para você já aplicar e você já conseguir ir aplicando. Tanto que as aulas lá do Semana Marceneiro no Lucro, primeira aula eu mostrei 3 erros que você deve evitar. Já mostrei os 3 métodos para você, na segunda aula, os 3 métodos para você ir já aplicando a sua marcenaria. E a terceira aula eu vou mostrar como isso se aplica na sua marcenaria. Você já vai dar uma filtrada nela e você já vai entender como se aplica. Então não perca a terceira aula que vai sair amanhã às 6 horas da manhã, hein? Se você não assistiu a segunda aula, vai lá assistir. E aqui vai uma dica rápida para você melhorar a gestão da sua empresa. Quer você trabalhe sozinho, quer você tenha 50, 60 funcionários. Tudo que for feito na sua marcenaria precisa ser muito bem feito e organizado. E quem tem que fazer isso? Quem tem que fazer isso? Ah, Vitor, é o meu funcionário lá, ele tem que manter a bancadinha dele organizada, que senão eu vou dar pontos para ele para dar bônus de salário. Não! É você que tem que fazer isso. Eu tenho que ir lá organizar a bancada dele? Não. Você tem que ir lá e conversar com ele e explicar o que tem que ser feito. Você tem que gerir isso. Se você manter uma cultura de organização na sua empresa, ela vai ser espalhada. É que nem aquele negócio de você estar no trânsito e tá todo mundo em fila e aí estão querendo alguém entrar. Aí você para para uma pessoa, ela entra. O de trás vê, opa, eu paro, já tem outro para entrar, ele também para. Por causa que vai passando a cultura da educação. A pessoa fica com aquela consciência de tipo, poxa, meu patrão é organizado, eu também vou ser organizado. Agora, se o meu patrão está todo bagunçado, não sabe fazer nada, como é que o meu funcionário vai ser organizado se você não é? Então isso começa de você. Essa organização de você fazer toda a parte ali da produção e principalmente do escritório. Então, primeira coisa, seja organizado, seja um administrador, seja um dono de marcenaria, um empresário. Vá organizando tudo o que precisa ser feito e depois você consegue repassar para os seus funcionários. Mas comunique. Não tem esse negócio de você ficar dando bônus de salário para a pessoa ser organizada. Isso aí é uma obrigação do funcionário. Ele tem que ser organizado. Mas como é que ele vai saber se você não fala para ele? É que nem a gente querer ler pensamento do companheiro, da nossa esposa. Será que ela está pensando que hoje eu quero almoçar frango? Não adianta nada. Você tem que falar, olha, eu queria tanto comer um frango, vamos lá comprar um franguinho para nós fazer. Pronto. Mesma coisa o funcionário. Chega lá pro peão, lá pro teu colega de trabalho, teu colaborador. Ó, meu amigo, não tô gostando dessa bancada bagunçada aí, ó. Vamos tentar melhorar para nós. Tô assistindo umas lives lá do Vitor Hugo Rebelato, lá o cara é gente boa pra caramba, deu uma dica bem legal. Que tal nós pegar aqui e organizar aqui a nossa bancada, nós fazer uma limpeza melhor, deixar organizado. Ó, vamos deixar as máquinas aqui nesse lado, ó, porque fica mais rápido de nós pegar e tal, agiliza o processo. Comunicação. E mesmo que você trabalhe sozinho, você tem que fazer isso para você mesmo. Não adianta deixar tudo jogado para todo lado. Aí você vai passando para os funcionários. Aí você vai treinando o pessoal e aí você vai começando a ter uma cultura organizada na sua empresa. Agora, se você ficar pagando para funcionário ser organizado, você sempre vai ter aquele negócio, então se ele me pagou para ser organizado, então agora ele vai ter que me pagar para poder limpar a marcenaria. Não funciona. Você precisa ter uma cultura de que as pessoas saibam o que funciona ou não na sua marcenaria.
Isso que você acabou de falar de mim. Acabei de falar de você, meu Deus, Neris. Então, vamos resolver, vamos ajudar muito a tua marcenaria, cara. A hora que você entrar na minha próxima turma, vou fazer a tua marcenaria bombar, hein, meu amigo. Se prepara. Segunda-feira vai abrir as vagas. Eu não sei se te falei, né? Segunda-feira vai abrir as vagas para minha próxima turma. Então, já vai se preparando para você organizar a tua marcenaria. Ó. Tirar uma semana para estudar, hein? Mas pode ficar tranquilo que é tranquilo. Dá para aplicar e trabalhar ao mesmo tempo. Porque senão, né? Como é que nós ia estudar e parar a marcenaria? Não tem como, né? Outra coisa que você precisa entender dentro da sua marcenaria. Ó. Na produção. Qual que é o processo de produção que está sendo feito? Quantas chapas está indo? Qual a ferragem está sendo utilizado? Qual o tempo está sendo levando para ser produzido esse móvel? Tudo isso você precisa entender. Porque às vezes você vai lá e você vai produzir um móvel, você sozinho. Como eu falo, é você sozinho ou seu funcionário. Vai lá para produzir um móvel, você deu um prazo para o cliente de 45 dias. Legal. Mas às vezes aquele projeto ali vai levar 50, 60 dias. Por que isso aconteceu? Onde está o erro? Porque você não está entendendo quanto tempo está sendo produzido na sua marcenaria, quanto tempo você leva para produzir, qual é o processo de montagem. Será que o seu funcionário está entendendo os projetos? Será que ele realmente entende os projetos? Que às vezes ele diz que é o marceneiro, mas não está entendendo o projeto. Está levando muito tempo para produzir. E às vezes, olha só o que aconteceu com uma aluna minha. Ela falou o seguinte, olha, eu tenho um casal de funcionários, eles são extremamente bons, têm uma qualidade muito boa, só que eles são muito lentos. Qual que era o problema? Será que era o funcionário ou será que era ela? Claro que ela pode conversar e pedir para eles talvez melhorar a agilidade, mas o problema era com ela em entender o tempo deles e dar um projeto no prazo deles. Porque qualidade, pessoal, a gente não pode negociar qualidade. Fazer rápido para fazer só por fazer não fica legal, a gente sabe. Nós precisamos ter uma excelente qualidade. Eu sempre vou reforçar isso. Você precisa ter velocidade, mas tem que ter qualidade. É melhor qualidade do que velocidade. Não adianta nada você entregar em um dia um móvel todo arrebentado, todo quebrado. Uma vez a gente contratou uma pessoa para fazer as montagens para nós e entregou tudo mal acabado. Não deu certo. A gente prefere nós lá entregar do que contratar uma pessoa para fazer isso. Então, qualidade vem em primeiro lugar. Mas você tem que entender em quanto tempo essa qualidade é produzida. Você entende esse tempo? Se você não entende quanto tempo é produzido, você está sacrificando o lucro da sua empresa. Porque aí, lembra, ó, você está lá fazendo um monte de venda, contratando tráfego pago, fazendo storyzinho no Instagram, fazendo videozinho dançando, para você chamar um monte de cliente. Aí você investe um monte nessas coisas, para quando chegar o cliente você não saber que hora tem que atender ele, não sabe como fazer um orçamento, não sabe como gerir o seu funcionário, não sabe como melhorar a equipe, não sabe quanto tempo de prazo dá para ele. Você não tem uma gestão personalizada na sua empresa. Mata com o lucro da sua marcenaria. Por isso é extremamente importante você entender tudo o que está sendo feito. Olha, quando está sendo feito o projeto, quando você está atendendo o seu cliente, quanto tempo gastou na produção, quanto material está sendo gasto, quanto que você pode fazer isso para melhorar, quanto tempo está levando tudo isso para fazer. Você precisa colocar tudo isso na ponta do lápis. Você precisa entender o que está acontecendo. Entende, marceneiro? Se faz sentido isso para você, não deixe de curtir esse vídeo, né? Tem um botãozinho aqui para você curtir, um coraçãozinho. Se você assistir essa live depois, está assistindo depois, não deixe de acompanhar. E não deixe de assistir as aulas da Semana Marceneiro do Lucro. Porque lá estou mostrando os métodos para você fazer isso, para você conseguir fazer com que a sua marcenaria dê mais lucro. Eu dispensei 2 funcionários porque ouvindo você percebe que vi a necessidade de retroceder para me organizar. Aí sim contratar. Olha que legal, Neris. Eu não sei como é que é a sua estrutura, qual que é a sua marcenaria, mas se você já está entendendo isso, é extremamente importante você fazer com que a sua marcenaria dê lucro. E mais funcionários, às vezes não vai fazer isso. É claro que você precisa, eu sempre falo, você precisa ter ajudantes, você precisa ter às vezes um funcionário para te ajudar a carregar o móvel, dependendo da sua produção, né? Para atender clientes e tudo mais, né? Não é simplesmente você colocando o pessoal ou mandando embora que vai resolver problema. Só que agora que você mandou eles, você precisa se organizar para você poder conseguir fazer com que o que tem aí hoje dê lucro. Se você percebeu que esses dois não estavam dando lucro, beleza. Agora você precisa colocar em prática todos os métodos, todos os passo a passo para você conseguir fazer sua marcenaria dar lucro. E pode ter certeza que você já está dando um passo a mais a chegar perto disso. E você vai ver a economia que é isso aí.
Só que agora você precisa melhorar o preço dos seus móveis, precisa organizar sua marcenaria para as entregas, para você não faltar com os clientes e não faltar dinheiro. Mas pode ter certeza que você está no caminho certo, tá bom? Beleza, Neris, que bom, gratidão. Eu que fico mais grato ainda de ver essas mensagens, viu? Fico muito feliz mesmo. Então tá bom, meus amigos. Vamos lá, 7h30, tá dando a hora de nós voltar pro batente. Fico muito feliz que vocês estão gostando desses conteúdos. Se você está gostando, não esquece de assistir a aula 2, amanhã sai a aula 3, que está imperdível também. E eu vejo vocês amanhã nessa aula. E segunda-feira, vão abrir as inscrições para a minha próxima turma. Porém, eu vou fazer uma live segunda-feira, às 7 da manhã. Vou começar o dia com a live, trazendo algumas informações muito interessantes para você que quer lucrar 2 vezes mais com a sua marcenaria. Tá bom, meus amigos? Um bom dia a todos, um bom trabalho também, porque vamos lá trabalhar, né? E se cuidem. Até mais. Valeu, um abraço.